ajoelharmos, a unir os nossos pensamentos, a apaziguar os nossos corações e elevá-los a Deus, ao nosso Pai Criador, que nos acompanha, que nos guia, que nos deu a vida, que possamos, Pai, prosseguir caminhando, aprendendo. Pedimos que inspire a nossa tarde, para que possamos compreender um pouco mais desse assunto tão importante para a doutrina espírita, que possamos nos abrir para o conhecimento do alto, para que possamos ter um bom aproveitamento. Ao Mestre Jesus, nosso companheiro inseparável, lembrando sempre, Mestre, que somos trabalhadores da sua seara, que gostamos de aprender, de darmos um pouco mais daquilo que nós temos em favor da obra, da sua obra, para que possamos compartilhar e progredir na nossa estrada. Nos dirigimos aos espíritos amigos aqui presentes, à equipe espiritual responsável pelos estudos da casa, com a qual nos conectamos a partir deste momento, que possamos caminhar juntos nesta tarde e seguir unidos a caminho do Pai. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Então, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Dias, eu sou trabalhador da Comunhão Espírita Cristã, sou expositor da Doutrina Espírita, e todos aqui estamos trabalhando, estamos aprendendo um pouco mais da doutrina espírita. Então, nosso curso de paz, que tem início hoje, é um curso que vai nos dar uma noção teórica, basicamente teórica, para esse assunto que é muitíssimo importante para a doutrina espírita e para nós também. Então, nós temos que desenvolver um raciocínio, temos que reunir conhecimentos para que possamos entregar uma definição, uma conceituação de passe. Porque é muito comum nós nos aproximarmos do movimento espírita sem saber exatamente o que nós fazemos. Então, o nosso movimento espírita, ele é novo, ele é recente, embora Kardec o iniciou, quando ele começou com suas viagens para difundir a doutrina, ainda na França, no interior da França, e ele iniciou ali um movimento espírita, que hoje nós estamos aqui desenvolvendo. Então, temos ainda muito a percorrer. Mas o nosso movimento ele era muito pautado numa tradição oral, de ensinar oralmente. Então, há poucos anos que tem uma tradição de qualificação do trabalhador de uma casa espírita. Porque se nós não nos qualificarmos, nós não teremos condições de ofertar um trabalho de qualidade àquele que procura a casa espírita. Isso é fundamental que nós tenhamos isso. E a qualificação é um aprendizado, um estudo contínuo dos postulados espíritas e a sua vivência. Então nós temos que ter isso em mente, senão nós podemos nos desvirtuar. A prática sem o estudo, há um desvirtuamento dos princípios ali de Kardec. Então a primeira parte do nosso curso que nós trouxemos hoje é a conscientização dessa questão da qualificação do trabalhador da casa espírita. Então nós trouxemos alguns slides que vão nos dar uma noção de pertencimento ao movimento espírita. Então vamos iniciar aqui. Objetivos a serem atingidos aqui com o nosso, muito claro, com o nosso curso. Compreender a importância da qualificação do trabalhador perante a casa espírita. Nós temos falado isso, é fundamental. Compreender o conceito de magnetismo. Então, se nós não compreendermos o magnetismo, não vamos compreender o passe. Então, já vamos nos antecipando que o passe ele é uma das formas pelas quais se apresenta o magnetismo. Vamos entender o que significa isso, ter um pouquinho do percurso do magnetismo na história, até chegarmos aqui no ano de 2019 e como que esse conceito se compreende hoje em dia. Identificar as características do magnetismo à luz do espiritismo, porque o magnetismo não é patrimônio só do espiritismo. Ele é um fenômeno estudado por outros ramos do conhecimento humano, mas também pelo espiritismo. Então nós temos que primeiro compreender o magnetismo e depois vê-lo à luz da doutrina espírita. Aprofundar o conceito de passe como elemento da ciência espírita.
Então nós sempre vemos que o Espiritismo ele é uma religião, uma filosofia e uma ciência. Ele é uma religião porque nos conecta com Deus e nos ensina essa paternidade divina. Ele é uma filosofia porque é um conjunto de conhecimentos e princípios filosóficos. E é uma ciência porque também ele tem um campo de observação, de estudo. Então o passe ele se situa basicamente no campo da ciência espírita. Então quando nós estudamos, por exemplo, o perispírito, nós estamos ali falando de um dos elementos da ciência espírita. Isso é ciência espírita. Que Kardec foi o grande, naturalmente, o grande iniciador de tudo isso. Por meio das suas longas, contínuas observações, ele nos trouxe a ciência do Espiritismo. E ele fundamentalmente fincou primeiramente na ciência, os seus postulados, depois na filosofia, e só depois que ele amadureceu o Espiritismo como ciência, como religião. Porque ele não queria vincular o conceito de religião com aquele conceito que vigorava até então no século XIX. E refletir sobre a importância do passe no contexto doutrinário e prático do Espiritismo. O que ele representa o passe para nós, para os encarnados, o que ele realmente é perante a doutrina espírita e qual o seu papel no movimento espírita. Os temas gerais, então, é o trabalhador espírita e a casa espírita, noções de magnetismo, aplicação do magnetismo, o passe espírita, e se houver tempo, um tema complementar que tem muito a ver, que são os milagres, colocamos em itálico aqui, porque não são milagres no conceito típico, de Jesus segundo o Espiritismo. Tem muito a ver com o magnetismo, aquelas curas e outros acontecimentos que Jesus promoveu quando ele esteve conosco aqui. O Rio Grande também é iniciador de tudo isso. Isso é um tema complementar que vai nos dar uma noção mais ampla da questão do passe. Aí, à medida que nós vamos discutindo os pontos, vocês podem fazer perguntas. Como é um curso, se vocês tiverem dúvidas ou expor algum ponto, vocês paralisam e podem levantar que nós vamos ouvi-los daí, tá? A bibliografia básica, eu trouxe alguns livros. Primeiro, evidente, o Livro dos Espíritos. Então vamos ver ao longo ali, em alguns slides, como que Kardec trabalhou esse tema do magnetismo. Porque ele foi um tema trabalhado de forma esparsa nos livros de Kardec. Não foi assim, não tem algo determinado. Tem um livro dos passes, como tem o livro dos médiuns, dos espíritos, o Evangelho. Não tem. Então é trabalhado de forma esparsa ali. Vamos entender essa lógica, essa dinâmica de como ele tratou esse tema. O outro livro dele, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é o primeiro livro antes do Livro dos Médiuns. Depois ele deixou esse livro, não publicou mais e ele refundiu, reestruturou e publicou o Livro dos Médiuns. Só que nesse livro tem um vocabulário espírita, um dicionário espírita, que ele dizia que ia publicar separadamente, só que ele não teve tempo, ele desencarnou antes da publicação desse dicionário. Só que ele não reproduziu no Livro dos Médiuns, esse dicionário espírita. Então tem lá nesse livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. O Livro dos Médiuns, evidentemente, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, onde tem um capítulo muito interessante que é o dos fluidos, lá o capítulo 14. O livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Calda Schubert. E alguns livros do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, um deles é o Terapia pelos Passes, e o outro é o Passes Aprendendo com os Espíritos. O Terapia eu acabei esquecendo no meu trabalho, eu acabei não trazendo. Mas para quem não conhece, o Projeto Manuel Filomeno de Miranda é um projeto que vale a pena falar um pouquinho, porque ele é uma luz aqui, que não é a minha luz. Ainda, não é. Então, o Projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele é um projeto, é uma equipe de estudiosos lá na Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira, na Bahia, e então eles se reuniram e escreveram vários livros que são guias da nossa prática, do que nós praticamos dentro do movimento espírita. E eu gosto muito particularmente, muito, porque eles atualizam o pensamento do codificador, trazendo o Livro dos Médiuns, lá de 1861, para o século XXI, onde nós nos encontramos aqui. Então tem esse Passes Aprendendo com os Espíritos, Vivência Mediúnica, Qualidade na Prática Mediúnica, é voltado para, basicamente, os que trabalham com mediunidade. Mas não só. Esse Consciência e Mediunidade é um dos mais profundos livros que eu já li na minha vida. Eles alcançaram
né, um grau de compreensão aqui bem interessante, a mediunidade, o que ela realmente representa para nós encarnados. Esse aqui é sensacional, né? Estudando o livro dos médiuns, compreendendo o livro dos médiuns. Atendimento fraterno e reuniões mediúnicas. Esse é o projeto Manuel, faltando terapia que eu esqueci. São 8 livros. E sobre paz, eu trouxe alguns, existem muitos outros. O tema paz ainda é um tema que, digamos que ele está em estudo pelo movimento espírita. Tem alguns pontos que não há ainda convergência. Tem alguns pontos que são mais polêmicos, que envolvem esse assunto. Então o movimento espírita tem que se debruçar um pouco mais sobre esse tema para nós amadurecermos isso. Então aqui tem alguns autores, alguns têm algumas posições contraditórias, mas é bom estudar. Esse livrinho é pequeno, mas é um grande livro, do Herculano Pires, que é a Obsessão, o Passe, a Doutrinação. O Herculano Pires, sem dúvida, foi talvez o nosso maior teórico do Espiritismo, né? Enquanto encarnado aqui. Já desencarnou há muitos anos no começo da década de 70. Ele estava lá no Pinga Fogo, no primeiro quem assistiu, no Pinga Fogo, quando o Chico, né, foi levado à TV Tupi para responder uma série de questionamentos. Ele estava na bancada no primeiro programa. Atendimento Espiritual pelo Passe, da coordenação da Marta Antunes de Moura, e esse é editado pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro é mais um resumo, um compêndio. Ela pega várias informações e vai reunindo. É mais um livro assim para consulta rápida. Esse da Dona Terezinha Oliveira é muito bom. Fluidos e Passes. Ela já desencarnou, a autora, ela também escreveu vários livros práticos. Eu gosto muito do estilo dela. E muito técnica e muito séria também, lá de São Paulo. Fluidos e Passes. Esse Reuniões Mediúnicas, que é dela também, da Dona Terezinha, muito bom também, estudiosa. E esse livro aqui, Passes e Curas Espirituais, do Venefledo. Para quem não tem filho, já fica a dica do nome. Venefledo de Toledo. É um livro também, tem alguns pontos que não são muito adotados, mas enfim, vale a pena a leitura porque é um estudo que ele fez. E o prefácio do Emmanuel, desse livro aqui. Então, eu utilizei basicamente essas obras e consultei algumas outras para fazer aqui nossos slides, então. Então, vamos lá. Notas introdutórias com Allan Kardec para entendermos um pouco mais o nosso papel de trabalhador do movimento espírita. Acho que todos ou quase todos, alguém não trabalha? Quem não trabalha em casa espírita aqui? Levanta a mão. Quem não trabalha? Nós já trabalhamos, mas aqui em Londrina não. Aqui em Londrina ainda não. Ah, tá, entendi. Tá certo. Mas vamos todos ter então uma noção mais exata da importância nossa em favor do nosso movimento espírita. Então ele diz o seguinte: 2 elementos há de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. Isso está lá no livro Obras Póstumas, que ele escreveu, na verdade, vários textos, depois eles foram reunidos e foram publicados sob o nome de Obras Póstumas em 1891. O que ele quer dizer, Kardec, aqui? Primeiro, esses 2 meios que vão concorrer para o progresso do espiritismo. O espiritismo é a terceira revelação de Deus à humanidade, após os 10 mandamentos e o Evangelho de Jesus. Ele tem que ter um meio de propagar. Primeiro, ele mesmo já proporcionou isso, o próprio Kardec, que é o estabelecimento teórico da doutrina. Ele fez isso muito bem feito. Os livros dele são impecáveis. Nossa bússola sempre será os livros do codificador. Sempre. Não podemos nos afastar dos livros do codificador. Jamais. Os próprios Espíritos nos dizem isso. Eu gosto daquele texto do Emmanuel, que foi publicado numa revista, no Reformador da FEB, que ele vai falando, não vou lembrar a sequência dos verbos, mas ele fala, né? Ler Kardec, estudar Kardec, viver Kardec, divulgar Kardec, entender Kardec, compreender Kardec. Vários verbos ele coloca em Emmanuel. Realmente ele está certíssimo, né? Kardec se fez o grande missionário da terceira revelação. Então isso ele já fez. Ele deu a base ali. Depois tivemos a literatura complementar séria, que realmente ainda é fiel aos postulados de Kardec. E a outra parte, os meios de a popularizar, que entra o movimento espírita, que ele já iniciou ele mesmo, pessoalmente, na França, quando ele começou a difundir ali nas viagens espíritas que ele fez. E isso, nós estamos aqui com essa responsabilidade, de difundir o pensamento que está
ali nos livros do codificador. O movimento espírita ele se estrutura sobre essa premissa. Então é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Então, o que é o movimento espírita? Já pararam para pensar? Nós falamos muito sobre o movimento espírita, a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma realidade. O movimento espírita é uma outra realidade. Como, por exemplo, a Igreja Católica é uma realidade, o Evangelho, que ela se propôs a difundir, é uma outra realidade. O judaísmo é uma realidade e os livros de Moisés e os profetas são outra realidade. Então eles se organizaram para difundir ali, né? O judaísmo para difundir o que está nos livros de Moisés e nos profetas. A Igreja Católica foi a primeira para difundir o que Jesus nos trouxe. E o Espiritismo se estrutura, o movimento espírita, para difundir o que está ali na codificação, que revive o Evangelho de Jesus, né? O Espiritismo ele abrange, desenvolve o que está ali, o que Jesus disse. Como Kardec vai dizer lá no livro da Gênese, lá na primeira parte, o caráter da revelação espírita. Então, ali que vamos ver o caráter que é o Espiritismo, desenvolve os princípios que estão ali, que Jesus trouxe. Não podia falar tudo, porque ainda as pessoas, o povo da época não tinha esse conhecimento mais maduro. Então, nós estamos integrados dentro do movimento espírita. E o que é o movimento espírita? Nós falamos e não definimos o movimento espírita. Trouxe aqui uma da fé. Então, o movimento espírita é o conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas para pôr em prática a doutrina espírita. E pôr em prática no sentido mais amplo, seja difundindo, seja praticando no nosso comportamento do dia a dia, moralmente falando, através de instituições como as federações, encontros fraternos, congressos, palestras, edições de livros, etc. O movimento espírita é, portanto, um meio de se aplicar a doutrina espírita em todos os sentidos, para se divulgar os seus princípios e se exercitar a vivência de suas máximas. Então essa é a melhor definição que eu já encontrei do que é o movimento espírita, lá na revista Reformador. Então nós estamos integrados a esse movimento, temos que ter essa noção de pertencimento ao movimento espírita para dar qualidade ao movimento espírita. Considerando que o Espiritismo é a terceira revelação, que tem como objetivo a transformação moral da sociedade, como os Espíritos disseram a Allan Kardec, então nós estamos engajados nesse plano de modificação da própria humanidade. É algo bastante pretensioso. Então nós temos que ter essa noção de pertencimento e de engajamento ao movimento espírita. Então nós trouxemos aqui uma pirâmide invertida do nosso movimento espírita. Então basicamente existe o nosso movimento nacional, que são as comissões regionais, formadas por alguns estados, que na verdade é uma divisão geográfica da própria Federação Espírita Brasileira. A nossa federação era bastante antiga, ela foi fundada em 1884. A revista Reformadora é de um ano antes, de 1883. Mas depois quem a fundou, que eu não vou lembrar o nome agora, ele cedeu os direitos à FEB. Então ela é bastante antiga. A revista Reformador, que até hoje é editada, é um dos periódicos mais antigos do Brasil. Então nós temos a Federação Espírita Brasileira ali nessa pirâmide, ela que organiza o movimento espírita. Tem ainda o Conselho Espírita Internacional, eu não coloquei aqui, mas é um órgão que ele está se estruturando. Ele é de 1992, relativamente recente, e tem alguns países, cada ano, países aderem a esse órgão, Conselho Espírita Internacional. Este ano tem o Congresso lá no México, o Congresso Espírita Internacional no México. Cada ano, a cada 2 ou 3 anos, tem esse Congresso Internacional. Aí nós temos o Movimento Espírita Estadual. Temos a URI, a União Regional Espírita, atualmente a Cida, que é a presidente da URI. Ela reúne algumas cidades aqui, a nossa URI é a 16ª. Temos o Conselho Regional Espírita, que reúne as casas espíritas de uma cidade, de um município. Temos a Federação Espírita do Paraná. E temos o Conselho da Federação Espírita, que são os conselheiros, são 42 ou 43 conselheiros agora, que formam ali esse órgão dentro da Federação Espírita do Paraná, que é a cúpula do nosso movimento espírita. Temos o Centro Espírita, e temos quem aqui? O trabalhador que sustenta tudo isso. Então todos somos trabalhadores, quem está no Centro Espírita, quem está no movimento estadual, quem está no movimento nacional. A qualidade do movimento espírita será dada em razão da qualidade que nós entregarmos ao movimento espírita.
Então, o conhecimento espírita é a base da atividade. Mas, igualmente necessário, é o conhecimento em torno do movimento espírita, onde nós estamos integrados. Histórico, organização, dinâmica, diretrizes e ações. Da instituição espírita, estrutura, atividades básicas da organização, plano de trabalho. E do alcance e importância da tarefa de evangelizar as suas diretrizes. Sem isso, há o risco de se desprezar experiências, repetir equívocos, minimizar a produtividade ou isolar-se. É da Sandra Borba Pereira e da Cláudia Farache Lemos. Sandra esteve lá, né, na conferência espírita, para quem foi, ela palestrou lá. Nós temos que entender que o conhecimento espírita ele é de fundamental importância. E o conhecimento espírita é uma construção, como qualquer conhecimento humano. Então ele depende de uma entrega nossa, de um estudo contínuo, perene, para que nós realmente possamos nos impregnar dele. Isso é fundamental. Temos que saber a estrutura, as atividades que desempenhamos aqui, não só aquilo, né? Se somos, por exemplo, os trabalhadores só do passo ou de um grupo público, nós temos que nos integrar na casa e saber o que os horários de outras atividades, porque é muito, vamos dizer assim, perde um pouco a credibilidade quando eu trabalho numa casa espírita, por exemplo, sobre paz. Alguém chega e pede qual horário da evangelização infantil? Eu não sei responder isso. Porque não há uma integração entre os trabalhadores dessa maneira. Então nós temos que nos preocupar com isso, com essa qualidade, saber o que nós estamos fazendo dentro de uma casa espírita, como um conjunto de pessoas que estão reunidas ali para difundir o pensamento espírita. Então é essa noção que ela quer dizer aqui para nós. Porque se não houver isso, há o risco de se desprezar experiências, repetir equívocos, minimizar a produtividade ou até isolar-se. Uma casa espírita que não dialoga, cai nessa, pode, né, infelizmente, ter isso como consequência. Existe ainda parte do movimento de casas não são integradas ao movimento tradicional. Não aceitam algumas regras da federação. Querem, vamos dizer assim, algo mais livre. Isso é pernicioso ao próprio movimento, e há um comprometimento do pensamento de Kardec, que está ali, né, exarado nos livros da codificação. Todos entendemos aqui? Sim. Qualquer dúvida podem perguntar. Então eu fiz um pequeno desenho aqui, limitadíssimo, né, porque eu mexo lá no PowerPoint, mas como autodidata, né. Então o trabalhador espírita, o centro espírita como célula, né, básica do nosso movimento espírita. Basicamente é o centro espírita. Aqui o meio compõe o que nós chamamos de movimento espírita aqui local. Então o trabalhador que vai dar essa energia, essa sustentação a essa célula. Então há uma necessidade de permanente qualificação. Está havendo um curso, né, iniciou pela Federação Espírita, né, o Gustavo é um dos multiplicadores, e outros que estão dando um curso de qualificação permanente aí do trabalhador. Então essa qualidade é fundamental. Temos que ter isso em mente, qualidade e permanente qualificação nossa em favor do nosso movimento. Se nós não tivermos essa preocupação, nós vamos poder trazer prejuízos ao movimento e a nós mesmos. E o que é o centro espírita? Vamos relembrar aqui alguns pontos, que é fundamental que nós tenhamos isso em mente também. Então temos o centro espírita, o conceito dele é um conceito múltiplo, porque ele permite como se fosse uma cebola, digamos assim, várias camadas de compreensão do que realmente é o centro espírita. A mais simples é o que nós vemos com os olhos físicos. Isso é a parte mais simples de um centro espírita. Mas ele desempenha algumas funções na sociedade. Ele é um hospital-escola, por exemplo, para os que sofrem. O centro espírita é um templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam as forças da comunhão entre o homem e Deus. Olha que definição de centro espírita. Está no livro Trânsito do Destino do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco. Então ele é um hospital-escola porque ele presta um socorro aos encarnados e aos desencarnados. Aos encarnados, quando nós assistimos a uma palestra, tomamos um passe, participamos do ESG, né, todo esse movimento dentro de uma casa espírita, quando alguns que têm alguma atividade também social, de amparo às pessoas em situação de vulnerabilidade, também é um trabalho de assistência
e de hospital, escola. E aos desencarnados, seja os que são trazidos para uma reunião mediúnica, seja os que estão trazidos para outras atividades que assistem. Com certeza alguns estão presentes aqui hoje. E onde transitam então as forças de comunhão entre o homem e Deus. Só que é claro que nós teremos que dar uma base para que isso ocorra, isso se concretize. Isso não vai se concretizar só com um rótulo de centro espírita. Isso é muito pouco. Então a qualidade de tudo isso vai ser dada pelos trabalhadores de uma casa. E vamos entender isso na sequência da dimensão espiritual do centro espírita. Então o centro espírita não é a casa, o espaço físico somente, onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve, o trabalho que se desenvolve dentro de uma casa. O ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e assessora, os objetivos e finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento com que o conduzem. Então são aqueles valores imateriais do trabalhador da casa que vão então sustentar a casa espírita. Tudo isso. Objetivos e finalidades, o ideal e o sentimento em que o conduzam. Então, se nós vamos a uma casa espírita como trabalhadores, nós temos que ir a essa casa para entregarmos o melhor que nós temos em nós. E essa preparação, ela é contínua e vai culminar com aquela preocupação da nossa reforma moral. Então, nós já sabemos que tudo praticamente na doutrina tem como base a transformação moral dentro do paradigma cristão. Tudo. Hoje de manhã nós demos um curso de mediunidade em Cornélio Procópio. E estamos falando sobre o processo de separação do corpo, do espírito em relação ao corpo físico, quando da desencarnação. E nós falamos, mas vai culminar com a questão do progresso moral. É isso que vai definir, vai ditar as consequências e como será essa separação entre espírito e espírito com o corpo físico. E aqui também é isso, né? Nós espíritos temos que ter essa preocupação, uma reforma moral constante e investir recursos nisso. Senão também estaremos, né, muito aquém daquilo que Deus ou que nossos benfeitores esperam de nós. Isso é muito sério. Porque falando, talvez não tenhamos uma noção muito exata disso. Mas quando vamos lá, por exemplo, no livro Os Mensageiros, nós vamos ver ali alguns espíritas que fracassaram enquanto estiveram aqui encarnados. Houve um grande investimento da espiritualidade em benefício desses espíritos. Eles encarnaram, começaram de forma virtuosa no movimento espírita e depois acabaram se desligando por inúmeros motivos que são descritos na obra Os Mensageiros do André Luiz, segundo volume da obra dele, né, Depois do Nosso Lar. Então vamos ver ali essa sucessão de espíritos fracassados, um desfile de almas que se arrependeram. Então nós não podemos incorrer nisso, ou ficar muito aquém daquilo que nós podemos entregar ao movimento espírita. Temos aquele conceito, né, de completista que está lá no livro Missionários da Luz, também do André Luiz, que é aquele que cumpriu a contento os seus deveres na seara espírita. Então, essa primeira parte do nosso curso é um trabalho de conscientização dos nossos deveres em favor do nosso movimento espírita, e nós somos todos trabalhadores da obra maior, que é a obra que o Cristo começou e que até hoje ele administra. Kardec foi um grande trabalhador. E nós também somos trabalhadores, né? Lembrando aquela parábola dos trabalhadores da última hora, que Jesus narra, que ele diz, né, o reino do meu Pai é como, né, um homem, um senhor que saiu para assalariar na madrugada e foi convocando ali os primeiros trabalhadores, depois convocou, saiu de novo, saiu 5 vezes, até chegar nos últimos. Aí tem, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, sobre a explicação dessa parábola, trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? São os espíritas. Isso é explícito lá, eu não tenho nada a ver com isso. Está explícito lá no capítulo 20. E detalhe, é o único capítulo que Kardec não comenta. Ele transcreve a parábola e em seguida, mensagem, já instruções dos espíritos. Ele não comenta nada, único. Ele começa, lembra, né, a estrutura do Evangelho? Ele coloca a parte do Evangelho de Jesus, depois em seguida ele comenta, em seguida ele já concede a palavra aos espíritos. Ali não. Ele só transcreve a parábola e depois ele já concede a palavra aos espíritos. E ali já tem aquela mensagem do Espírito
Erasto, que chama Missão dos Espíritas, dentro desse capítulo. E essa mensagem é uma mensagem que tem um tom profético, tem um tom de convocação. Ele vai colocando lá: ide e pregai, vós espíritas sois os escolhidos, embora muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Ele vai fazendo: ide e pregai, ele repete umas 6, 7 vezes: ide e pregai, vós sois os últimos, né, tal, e tudo mais. Aí depois tem uma mensagem logo também lá de outro espírito que vai dizer que nós já fomos chamados outras vezes e não atendemos o pedido, a convocação, nós espíritas. Por isso que seria, né, vamos dizer, estamos no limiar, talvez as últimas convocações dentro da ideia de que o planeta está numa transição de mundo de provas e expiações para a regeneração. Estamos num período decisivo do planeta e da nossa encarnação. E termina este capítulo com uma mensagem do Espírito de verdade, que é Obreiros do Senhor, que também é uma convocação aos Espíritos. É um capítulo forte, né? É um capítulo forte, esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós vamos ter dimensão da nossa responsabilidade como espíritas, nesse capítulo 20. Temos que nos conscientizar, né? Dentro da ideia do ide e pregar, que nós somos convocados por Jesus. O que ainda é o centro espírita? Outros conceitos que nós já vimos: é o hospital escola, ele é núcleo de estudo, como nós estamos aqui hoje, ele é de fraternidade, de oração e de trabalho. Se esses valores se perdem, né, a qualidade da casa é comprometida. Onde há muitas discussões, muitas divergências acentuadas, a casa acaba perdendo a qualidade, infelizmente. Divergências são naturais entre os seres humanos, mas elas se acentuam e rompem. Há um problema sério na casa, com a aproximação das equipes espirituais superiores. Então, praticados dentro dos princípios espíritas. Escola de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita, sempre. Tem aquele texto da Joana famoso, né? Que parece um paradoxo, né? Que ela diz lá que nós precisamos espiritizar o centro espírita. Captaram? Todos? Né? Deixar ali um centro dentro dos postulados, dentro do que Kardec nos legou ali, quando ele fundou a Sociedade Espírita de Paris, no dia 1º de abril de 1858. Então nós temos que espiritizar a casa espírita, né, trazendo para os postulados de Kardec. Porque há muita, na verdade, nós temos que ver que na sociedade brasileira, principalmente, nós temos muitas agremiações religiosas que usam a palavra espírita inadvertidamente. Porque espiritismo é uma palavra cunhada pelo codificador. Então quem se diz espírita deve se pautar pelos livros da codificação. É uma palavra, só que muitas religiões elas se apropriaram da palavra espírita. E isso fez uma confusão na sociedade. Então nós temos que resgatar a pureza tal como estava nas obras de Kardec. Se alguém falar alguma coisa que há uma divergência, temos que explicar. Eu já explico quando alguém fala. Quando alguém pergunta para mim se é de mesa branca ou não, aonde eu vou, quanto que nós cobramos para conversar com espíritos, né? Ou outras coisas nesse sentido. Então, não, o espiritismo não é isso. Nós não cobramos nada. Existem regras para nos comunicarmos com os espíritos. Não existe mesa branca, não existe nada disso. Então nós temos que ter esse cuidado com a doutrina espírita. Temos que realmente difundi-la tal qual, né, está ali na codificação. Esses dias eu vi um site, né, uma outra, né, estava assim, sobre aquelas religiões ou seitas que fazem uso daquelas substâncias psicotrópicas e tal. Estava lá, olha um nome, não me arrepiou, né? União Espírita do Vegetal. Ou ácido, é isso, né, Gustavo? Sabe, né, aquela substância, aquele chá alucinógeno, né? Que eles falam que não é, mas é alucinógeno. Mas colocaram a palavra espírita, entendeu? Aí isso é para realmente, né, manchar a imagem do espiritismo, né? Ou então os médios são presos por abusos sexuais, mas todo mundo acha que aquilo é espiritismo, o que ele praticava ali. Então nós temos que ter uma cautela com o que realmente é espiritismo ou não. Postos de atendimento fraternal para todos os que o buscam com o propósito de obter orientação
esclarecimento, ajuda ou consolação. Então isso também é uma casa espírita. Casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Isso temos que compreender, né? Espiritismo não pode, não é nada disso. Manifestações exteriores, rituais ou muitas, né? Algumas casas gostam de muitos quadros, mesmo que sejam de personagem, mesmo de Kardec, não é interessante que se coloque, pelo menos no salão principal, isso. Temos que sair desses atavismos do passado, né? De outras religiões aí. E por fim, recantos de paz construtiva, e são as unidades fundamentais do movimento espírita. Tudo isso então compõe o que nós chamamos de centro espírita. Isso está lá no Orientação ao Centro Espírita da FEB. Quem quiser pode baixar gratuitamente lá no site da Federação. Tem esses documentos que ela direciona para o movimento espírita. São bem interessantes, eu gosto de todos. São vários princípios de como devem ser estruturados. Tem esse ao Centro Espírita, depois tem a assistência social, ao ESG, tem outros documentos bem interessantes. Tem o propósito de unificar, né, a Federação Espírita. Qual que é o propósito central ali da doutrina espírita? Então vamos lá no Livro dos Médiuns. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, olha a função do Espiritismo. Claro que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, melhorando as pessoas. Quem importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Esse é o fim da doutrina espírita. Se nós não alcançarmos, não nos esforçarmos para alcançar esses pontos, nós estaremos ali muito, muito aquém daquilo que Deus espera de nós. Mas esse é o objetivo central, então, da doutrina espírita, promover a melhoria da humanidade. Para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias. Isso está no Livro dos Médiuns, que ele coloca lá no finalzinho, no capítulo 24, das reuniões das sociedades espíritas. Ele já traz ali um programa de trabalho para nós, para o futuro do Espiritismo. Então, para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias. Sérias, tem a palavra sérias, no sentido de que são fiéis àquela verdade espírita. Grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos. Olha que mensagem para o futuro que o codificador nos dá. Aí entra a questão da dimensão espiritual do centro espírita. O que é a dimensão espiritual? A dimensão nada mais é do que as construções e a interferência benéfica que nós recebemos dos planos superiores, das equipes de benfeitores. Mas nós temos que entregar uma base para eles, né? Que é o padrão vibratório, a equipe espiritual, recursos magnéticos de defesa da casa e ali o trabalhador espírita desempenha importante função na construção do padrão vibratório, porque as equipes espirituais só vão se aproximar se nós entregarmos uma base, de acordo com os nossos sentimentos e com os nossos propósitos. Porque existem estratégias do mundo inferior em relação ao movimento espírita, né? Temos obras que descrevem isso, o livro Libertação, do André Luiz, vários livros do Manuel Filomeno de Miranda, que existem movimentos organizados de espíritos inferiores contra o nosso movimento espírita. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Não sem razão que muitos grandes espíritas têm muito se desvirtuado, abandonam o movimento. Isso desde sempre, desde a época de Chico, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o trabalhador encarnado menos vigilante, o que vai acontecer?
falta de sintonia com a equipe espiritual, ausência de barreiras vibratórias impeditivas e presença de espíritos ociosos, ignorantes e inferiores. E trabalhadores encarnados vigilantes, preparados e qualificados sob a orientação da codificação, que é o nosso propósito. Existência de construções vibratórias, proteção espiritual garantida e qualidade dos trabalhos. As finalidades são atingidas. Então todos compreenderam a nossa preocupação de situar esse problema da condição nossa de trabalhador, de quem já está no movimento e dos que querem também fazer parte do movimento espírita no futuro. Mas temos que ter essa noção. Agora sobre o magnetismo. Então nós vamos ver que o magnetismo, sabedores que somos agora que responsáveis pelo desempenho do movimento espírita, pela qualidade do movimento, vamos ver então o magnetismo e o passo, o que significa dentro da ideia de magnetismo. Né? O magnetismo é um assunto que ele, vamos dizer assim, ele é praticado desde há muito tempo, desde eras remotas da humanidade. Vamos só acompanhar então esse desenvolvimento aqui rápido das notícias históricas sobre esse elemento. Então a primeira noção que nós temos de magnetismo vem de ímã. Essa é a primeira noção, no sentido vulgar, né? Então trata-se de uma propriedade da matéria presente em algumas substâncias. O nome magnetismo vem de Magnésia, que é a cidade da Ásia Menor, hoje Turquia, onde existia um minério chamado magnetite, conhecido como pedra ímã ou pedra magnética, e que possuía a propriedade de atrair objetos ferrosos. O magnetismo, conhecido pelos chineses desde a antiguidade, era por eles aplicado nas bússolas que usavam em seus deslocamentos. Todo mundo, né, quando era criança, principalmente, gostava de brincar com o ímã, né? Eu adorava, né? Kardec vai falar, lembra, na conclusão do Livro dos Espíritos, da brincadeira do pato com ímã? Ele vai falar lá no final, na conclusão. Ele vai falar assim: quem não se dispõe mais ou menos a estudar o Espiritismo não iria compreender que um mecanismo tão simples, que é a brincadeira do patinho na banheira, pelo visto, que eu entendi, era o ímã, e o patinho ele se deslocava, pelo que eu entendi era isso. Que isso também estaria no mecanismo dos corpos celestes, da física mecânica, da física celeste, a física mecânica. Ele vai usar essa expressão. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, há muitos anos atrás, eu não compreendia essas menções de magnetismo dentro da doutrina espírita. Eu comecei, muito tempo depois, a entender mais claramente o que era o magnetismo dentro da doutrina espírita. Eu ficava em dúvida, mas mencionava o magnetismo, né? Porque nós não temos a palavra passe na codificação espírita, mas tem a palavra, né, magnetismo. Eu não entendi essa relação. Depois eu fui entender o que era fluidos, vamos ver isso ainda hoje, e isso se aclarou um pouco mais. E vamos lembrar que Kardec era magnetizador, antes dele se dedicar ao trabalho da codificação espírita. Vamos ver isso também. Então tem muito a ver, né, o magnetismo com uma parte ali da doutrina espírita. Então, uma conceituação preliminar que nós temos que ter em mente, a partir do livro Instruções Práticas de Kardec também, que tem aquele vocabulário espírita que eu fiz referência. Vai dizer o seguinte: uma noção preliminar, porque nós temos que construir uma noção de passe a partir de agora. Então, o magnetismo animal, magnetismo decorre do grego e do latim magnes, que significa ímã. Pode ser assim definido. Isso aqui é Kardec. Ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Há uma reciprocidade, né? E não é o passe propriamente dito. O passe é uma das formas pelas quais o magnetismo se realiza. Mas nós sabemos, nós espíritos, nós tocamos fluidos, né? No processo de simbiose, vamos ver isso. Então a primeira noção é isso que ele traz aqui no codificador. Agora a parte histórica. Então, identificar as origens da terapia espírita, conhecida como passe, e do próprio magnetismo, é realizar longa viagem aos tempos imemoriais.
aos horizontes primitivos da pré-história, porquanto essa técnica de cura está presente em toda a história do homem. Herculano Pires diz que Paz nasceu nas civilizações antigas. Naquele livro aqui, ele vai falar, esse livro é o Terapia. Só que eles estão falando desse livro aqui, ó, Obsessão, Paz e Doutrinação. Então ele vai falar que Paz nasceu das civilizações como um ritual das crenças primitivas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da fricção que acalmavam a dor. Então começou ali, com as mãos, movimentavam as mãos, esses rituais, muitas religiões antigas que tinham isso como princípio, né? Então lá na Caldeia Índia, magos e brahmanes curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Letargia é aquela espécie de um sono mais aprofundado. Então só com o olhar ele já induzia uma pessoa a isso. Porque vamos ver, depois que o passe, embora hoje nós usamos a imposição de mãos, mas lá no fundo ele vai depender primordialmente, na verdade, né, daquilo que nós temos no nosso íntimo, independente de qualquer gesticulação ou qualquer outra forma de imposição de mãos, né? A imposição é feita, né, por uma lembrança a Jesus, basicamente isso. Mas eles faziam isso só com o olhar, eles conseguiam transmitir esses fluidos. O Egito, a prática da imposição de mãos pelos sacerdotes, as multidões que acorriam ao templo da deusa Ísis. Na Grécia, o santuário onde havia fricções magnéticas. Roma, prática de operações magnéticas, os sacerdotes também. E o povo hebreu, nós sabemos, Jesus e seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos. Jesus impunha as mãos em alguns casos também. Não em todos, mas em alguns. Então, esse é um quadro só para nos lembrarmos que isso existe desde sempre na sociedade humana. Essa questão de transferência de fluidos e magnetismo. Mas isso tudo ficou no passado, até aparecer o grande estudioso, que deu mais um ar de cientificidade ao magnetismo, que é o Franz Anton Mesmer. Todo mundo já ouviu falar Mesmer? Mesmerismo, que é o estudo do magnetismo. Então ele fez um estudo muito profundo. Ele nasceu na Alemanha no dia 23 de maio de 1733, Islam do Ab, eu acho que é essa a pronúncia, não sei. Faleceu no dia 5 de março de 1815 em Würzburg, na Alemanha. Então, o Mesmer, ele foi um grande estudioso. Ele começou a se envolver por meio do estudo de algumas curas que pessoas falavam que faziam por meio da transmissão de técnicas da transmissão de fluidos. Então, no século XVII, século XVIII aqui, né? Tem um errinho aqui, século XVIII. Mesmer, após estudar a cura mineral magnética do astrônomo jesuíta Maximiliano Hell, professor da Universidade de Viena, bem como os trabalhos de cura magnética de Gassner, divulgou uma série de técnicas relativas à utilização do magnetismo humano, instrumentalizado pela imposição das mãos. Aqui, reparem na grande diferença inicial entre o espiritismo. Nós não estamos falando de espíritos, pelo menos naquilo que eles se propunham fazer. Provavelmente, como eu li no livro da Dona Terezinha, eu não tinha lido até então, eu concordo com ela, né? Nesse livro Fluidos e Paz, ela diz que provavelmente o Mesmer era um grande médium de cura, porque ele falamos sempre, mas não é, né? Vamos ver ainda também quem promove as curas, no sentido mais amplo da palavra cura, são os espíritos. Eles se aproveitam dos fluidos que os médiuns têm. Embora, estamos falando da mediunidade propriamente dita. O fluido, nós sabemos que o passe pode ser transmitido por qualquer pessoa, mas alguns têm uma condição especial que lidar com esse verniz de médium, com essas qualidades especiais. Vamos ver ainda hoje. Ou no próximo encontro, se não der tempo ainda hoje, tá? O tempo está correto. Mesmer admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído. Ele tinha uma noção já disso. Que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas às do ímã,
esse fluido, sob controle, poderia ser usado com finalidade terapêutica. Ele descobriu isso. Então ele está falando basicamente daquilo que nós chamaríamos hoje do quê? De fluido vital. Segundo a doutrina espírita, que mais tarde André Luiz chamaria de duplo etérico. Os corpos, um dos corpos que compõem a nossa realidade. Portanto, eu trouxe aqui uma gravura que explica melhor essa situação. Então ele está focado na questão desses fluidos sem a atuação de espíritos. Então, grande foi a repercussão da doutrina de Mesmer, passando em seguida a ser alvo de hostilidades. Como tudo que é novo, sofre hostilidade. Mas transforma-se em tema de discussões e estudos com a formação de duas correntes. Os que negavam obstinadamente todos os fatos e os que, pelo contrário, admitiam-nos com fé cega, levado algumas vezes até a exageração. Sempre há esses confrontos que negam tudo e os que aceitam tudo. Então houve um confronto na época em relação a isso. Aí teve até um fato interessante. Em 1831, a Academia de Ciências de Paris, que era um dos institutos mais importantes da Europa, reestruturando os fenômenos, reconhece os fluidos magnéticos como realidade. Mas em 1837, retrata-se da decisão anterior e nega a existência dos fluidos. Então a ciência, até hoje existem estudos, mas a ciência clássica eu não aceito. Né? Porque a ciência é estudo que vê com os olhos. Né? O que pode ser levado a um laboratório e fazer exames e testes. O que não pode ser feito, a ciência, vamos dizer assim, tradicional não admite isso. Temos estudiosos separados, cientistas que admitem, né? Fluidos e tal. Às vezes eu vejo um vídeo ou outro nesse sentido aí, de transmissão fluídica. Embora para nós espíritas tenha um diferencial da questão dos espíritos. Vamos ver isso. Tem algumas gravadoras que eu trouxe, né, que representavam como era essa magnetização na época. Então, deduz-se que essa atitude dos detratores teria sido provocada pela forma adotada pelos magnetizadores para tornar popular a nova doutrina, explorando o que se chamou a magia do magnetismo, utilizando pacientes sonambúlicos, aqueles que têm uma faculdade o sonambulismo, né, tecnicamente, segundo a doutrina espírita, Kardec vai chamar como sendo uma das maneiras de emancipação do espírito em relação ao corpo físico. O sonambúlico, ele é levado ao sono, o espírito se desprende e tem uma liberdade maior. Isso é sonambulismo, na doutrina espírita. Não é o sonambulismo, né, que se entende como sendo a pessoa que acorda à noite, que fala, não é isso. Na doutrina espírita, é uma independência do espírito em relação ao corpo físico. Teatralizando a série de fenômenos que ocorriam durante as sessões e as encenações ruidosas. Então começou a haver uma deturpação. Talvez isso, de certa maneira, ocorra hoje parte do movimento espírita, né? Com passes, com muitas gesticulações, ou até com toque. Né? E isso não é aconselhado hoje, pelo menos por grande parte dos estudiosos. Então temos que tomar cuidado para não deturpar, desvirtuar os fundamentos do passe com essas práticas exteriores que não têm impacto naquilo, né, no benefício desse recurso extremamente importante que é o passe espírita. Então, magnetismo, Mesmer, Allan Kardec e espiritismo. Aí vamos entrar agora como o espiritismo surgiu, né, naquele início, qual é o impacto do magnetismo na doutrina espírita. Aí, em Paris, o magnetismo atraíra a atenção do pedagogo, homem de ciência. Fala que ele é pedagogo porque ele era realmente ligado a isso, mas não no sentido que nós conhecemos hoje, né, da pedagogia. Homem de ciência, professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que integrava o grupo de pesquisadores formado pelo barão de Poté, adepto de Mesmer. Então, o professor Rivail frequentava até 1850 sessões sonambúlicas em que buscava solução para os casos de enfermidades a ele confiados, embora se considerasse modesto magnetizador. Então Kardec se envolveu com o estudo do magnetismo. Lembrando que nós não estamos falando de espíritos aqui. Não tinha doutrina espírita, então ele só estudava essa fenomenologia de acordo com os princípios de Mesmer. Então ali, e com certeza já podemos antever que ele estava já sendo preparado para, né, entrar diretamente no estudo da codificação.
na estrutura da codificação espírita. Então, lá quando Camille Flammarion, ele fez um discurso junto ao túmulo de Kardec, que é lá no cemitério Père Lachaise, em Paris. O Camille Flammarion, ele também tem alguns livros, né, publicados, ele era bem jovem na época. Ele disse o seguinte lá: quando, no ano de 1855, as manifestações novas na aparência das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos, aquele início, né, da doutrina espírita, com os movimentos, nós nem sabemos, todos aqui, né? Começaram a prender a atenção pública. Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com a maior paciência e clarividência judiciosa, ou seja, com estudo, mantendo o distanciamento científico, as experimentações e as tentativas numerosas que então se faziam em Paris. Paris foi ali o centro desses acontecimentos, né? Aqui todos já assistiram o trailer do filme de Kardec, já está rodando aí no WhatsApp, no Facebook e tal. Tem uma parte que mostra as mesas gigantes, eu gostei já de ver essa parte, né? Me lembrou isso. Então Paris foi inundada com esses fenômenos na época. E Kardec se interessou por isso. Aí como que ele vai contar? Olha, até onde eu estudei, até onde foram as minhas pesquisas, isso aqui é a única fotografia de Allan Kardec. Essa é uma fotografia, não existe outra. É a única. Estava no começo lá e teve uma reunião na Sociedade Espírita de Paris e um médium levou uma câmera, é um dos poucos que tinham, né? Porque eu fui ver a história da fotografia para ver realmente, 1850 era o início ali das câmeras fotográficas. E o médium tinha, ele talvez trabalhasse com isso. Ele levou na sociedade e tirou essa foto de Kardec. É a única, não tem outra fotografia dele. Então foi em 1854 que foi a primeira vez, ele falando agora, né, lá no Obras Póstumas, ele dando depoimento, Kardec. Foi em 1854, então lembrando que em 1857 ele já publicaria o Livro dos Espíritos, foi muito rápido. E pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Então eu encontrei ele já era magnetizador. Encontrei um dia um magnetizador, o senhor Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, concebendo-se que elas girem e caminhem à vontade. Eles achavam então que esse movimento das mesas eram provenientes dos magnetizadores, não tinha interferência de espírito. Quando na verdade quem as moviam eram os espíritos utilizando dos médiuns de efeitos físicos. É com efeito muito singular, respondi. Ele ficou pensando, né? Ele era um homem da ciência, ele não acreditava assim rapidamente em tudo que ele ouvia. Mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Ele achou que haveria essa possibilidade. Daí depois ele encontrou de novo esse mesmo Sr. Fortier. Então eu encontrei novamente com o Sr. Fortier, que me disse: agora tem um outro acontecimento. Temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Aí que ele achou estranho. Interrogada, ela responde, mesa. Lembram, né, que ela batia? Tinha várias, né, formas, mas uma delas ela se levantava um pouco e eles combinavam. Letra A, por exemplo, uma batida. Letra B, duas. Até formar uma frase, só que lá não tinha, né? Eles tinham tempo, né? Não tinha TV, não tinha internet, não tinha Facebook. Podiam ficar lá, né, em Paris, né, fazendo isso. Então, ele colocou, né? Ele, Kardec. Isso agora é uma outra questão, ele já não acreditou muito. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permito que eu não vejo, no caso, mais do que um conto para fazermos dormir em pé. Ele achou que era uma piada esse fato das mesas falarem. Isso seria realmente algo inacreditável para ele, que era um homem da ciência, um pesquisador. E daí ele alcançou então essa compreensão
de magnetismo, e ele começou então a codificar. Ele passou a estudar as vias girantes, ele viu que não era só o magnetismo, havia muito mais que isso, havia ali espíritos que queriam se comunicar, e esse foi o grande diferencial. Ele falou que ele chegou ali no auge, não é no auge a expressão, mas ele chegou no centro das preocupações quando ele descobriu que havia uma inteligência por trás. E essa inteligência era pensante. Ali que os estudos foram para um outro campo. E é ali que logo depois ele viu que só não estava mais perante fenômenos, estava perante uma nova doutrina. Foi ali que ele percebeu isso. Porque muitos outros estudiosos continuaram estudando os fenômenos. Ele deixou aquilo de lado, descobriu a psicografia e começou então a usar a psicografia e deixou os fenômenos de um lado. Não nem quis mais ver a questão dos fenômenos de ordem física. Para ele isso é o início do espiritismo, né, a parte primitiva. Então nós trouxemos a partir de agora alguns slides que vão trazer então algumas referências de magnetismo na doutrina espírita, nos livros do codificador. Aí nós vamos construindo um pensamento em relação a isso, tá? Tem um intervalo, querem parar para uns 5 a 10 minutos no máximo, para quem quiser ao banheiro, não sei se vai ter café.